Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema médico que até parece roteiro de ficção científica, mas na verdade é uma questão urgente de saúde pública, a febre reumática aguda. A ideia aqui é dissecar exatamente como essa doença se desenvolve, mas de um jeito super visual, direto ao ponto e, claro, radicalmente simples. O objetivo é que todo mundo, desde pais e cuidadores até o público em geral, consiga visualizar a mecânica real por trás desse problema. A gente vai olhar dados, imagens e entender o passo a passo de como tudo isso acontece. E para dar o pontapé inicial, a gente precisa encarar o grande mistério clínico de hoje. Pensa bem, como é que uma infecção de garganta super comum, daquelas que praticamente toda criança tem, consegue se transformar num dano permanente e até fatal no coração? Parece um salto gigantesco, né? Sair de uma simples garganta inflamada para válvulas cardíacas completamente destruídas. Mas a grande sacada é que a resposta está exatamente na forma como o nosso próprio corpo reage. Para organizar nossa jornada, a gente vai seguir este roteiro rápido. Primeiro, a infecção inicial na garganta. Depois, o tal do mimetismo molecular. Em seguida, os critérios de Jones para o diagnóstico. O impacto direto no coração. E, por fim, como a gente previne e trata tudo isso. Bom, começando pela nossa primeira etapa, a famosa dor de garganta. Tudo isso começa com um vilão microscópico bem específico, a bactéria Streptococcus pyogenes, também conhecida como o streptococo do grupo A. E olha só um detalhe absolutamente crucial. A gente não está falando de uma bactéria rara ou super exótica, não. É exatamente a mesma bactéria que causa aquelas infecções de garganta do dia a dia ou até de pele, tipo o impetigo. E quem é o alvo principal dela? Crianças e adolescentes, ali majoritariamente na faixa dos 5 aos 15 anos de idade. Só que, e aqui as coisas ficam sérias, o impacto dessa bactéria passa longe de ser igual no mundo todo. Esse gráfico ilustra de forma brilhante uma das maiores e mais cruéis desigualdades na saúde global. Dá uma olhada nesses dados. Enquanto nos países de alta renda, como os Estados Unidos, a febre reumática foi praticamente eliminada, com míseros 0,05 casos por 1.000 crianças, em regiões como a África subsaariana e a Oceania, o cenário é totalmente outro. Lá, a gente vê até 5,7 casos a cada 1.000 crianças. Ou seja, é uma doença que está intimamente ligada a condições socioeconômicas desfavoráveis, como a falta de acesso rápido àquele cuidado médico básico e, claro, a antibióticos. Mas o ponto de virada é o que acontece logo depois dessa infecção inicial. Essa linha do tempo é vital para a gente entender o processo. Os sintomas graves da febre reumática não aparecem enquanto a garganta está doendo. Não mesmo. Tem um período silencioso e honestamente bem enganoso. Em média, passam-se 19 dias entre a infecção e o momento em que a febre reumática literalmente explode no corpo, podendo demorar até 5 semanas. É o famoso período latente. A dor de garganta já foi embora, a criança parece estar super bem, mas, lá dentro, um processo perigosíssimo acabou de ser acionado. Isso nos leva à nossa segunda etapa, o mimetismo molecular, que é, basicamente, o grande erro imunológico dessa história. O mecanismo central por trás desse caos todo é o que a ciência chama de mimetismo molecular. Para deixar isso radicalmente claro, imagine um cenário clássico de fogo amigo. O nosso sistema imunológico é como um exército de elite, treinado para destruir aquela bactéria invasora. Ele vai lá e cria soldados, que são os anticorpos, com o design perfeito para atacar a estrutura do streptococo. O grande problema é que, por uma infeliz e trágica coincidência da natureza, partes dessa bactéria são incrivelmente parecidas com partes saudáveis do nosso próprio corpo. Aí o sistema imune simplesmente se confunde e começa a atacar a si mesmo. Analisando essa estrutura bem de perto, a gente vê que na bactéria existem moléculas como a proteína M e alguns carboidratos que têm um formato de hélice. Os anticorpos são enviados justamente para destruir essas hélices. Só que no corpo humano, tecidos essenciais do nosso coração, como a miosina, a laminina e as próprias válvulas cardíacas, têm uma estrutura molecular que é praticamente uma cópia idêntica. Então os anticorpos, totalmente cegos por essa semelhança geométrica, atacam as válvulas do coração achando que são a bactéria. É um erro de identificação que custa muito caro. Entrando agora na terceira parte da nossa explicação. Como os médicos descobrem tudo isso? Usando os famosos critérios de Jones. Como a doença é um verdadeiro furacão que afeta vários sistemas do corpo, a medicina usa essa ferramenta clínica essencial para buscar 5 sinais maiores. Primeiro, a cardite, que é aquela inflamação grave no coração. Segundo, a artrite, mas não é qualquer dor. É uma dor e inchaço que parece pular de um joelho para um cotovelo, sabe? A chamada artrite migratória. Terceiro, a coreia de Sydenham, que causa movimentos neurológicos involuntários e bem abruptos.
Quarto, o eritema marginatum, que são umas manchas avermelhadas na pele que não doem. E por último, o quinto sinal, a presença de pequenos caroços duros bem debaixo da pele, os chamados nódulos subcutâneos. O que é realmente fascinante sobre esses critérios, que foram atualizados recentemente pela Associação Americana do Coração, é a adaptabilidade deles. Dá para notar bem a diferença na forma como a artrite é classificada hoje. Se a pessoa vive numa área de baixo risco, o médico exige ver inflamação em várias articulações para confirmar a doença. Mas, e aqui entra o pulo do gato, se for uma população endêmica de alto risco, os médicos aceitam sinais bem mais brandos, tipo a dor em uma única articulação, para fechar o diagnóstico. Essa flexibilidade é absolutamente crucial para garantir que nenhum caso passe despercebido nas regiões mais vulneráveis. Chegamos então à quarta parte. Vamos ver o impacto real disso tudo lá dentro do coração. A consequência final daquele fogo amigo que a gente comentou é puramente mecânica. Olhando para esse ecocardiograma com Doppler, onde as cores mostram a direção do fluxo de sangue, o estrago fica bem evidente. Quando os anticorpos atacam o tecido cardíaco, eles geram uma inflamação que simplesmente deforma as válvulas. E lembrando que essas válvulas são como as portas que controlam o sangue lá dentro. Então, em vez de fechar perfeitamente, essas portas deformadas começam a vazar. O sangue acaba voltando pelo caminho errado, um quadro que a medicina chama de regurgitação. É exatamente essa falha mecânica, nascida de um ataque autoimune, que leva à terrível insuficiência cardíaca. Para colocar isso numa perspectiva global, dá uma olhada nesse número colossal. 40 milhões e 500 mil pessoas. Essa é a estimativa de indivíduos que vivem hoje, neste exato momento, com a doença cardíaca reumática, que é a grande sequela crônica de tudo isso. É literalmente uma multidão de corações danificados simplesmente por infecções de garganta que não foram tratadas no passado. E o resultado? Mais de 300 mil mortes todos os anos. É uma carga devastadora e inaceitável para a saúde global. O que nos traz a quinta e última parte da nossa análise: as formas de prevenção e tratamento para cortar esse mal pela raiz. O plano de ataque aqui se divide em duas frentes super importantes. A prevenção primária, que é de longe a mais simples e eficaz de todas, tratar aquela dor de garganta inicial com antibióticos básicos, tipo a velha e boa penicilina, e rápido. A ideia é eliminar a bactéria antes que o corpo sequer tenha tempo de criar aqueles anticorpos confusos. Ou seja, é matar o problema na raiz mesmo. Já a prevenção secundária entra em cena para quem já teve a febre reumática. Essas pessoas precisam de um uso contínuo de antibióticos, às vezes por décadas a fio, para garantir que nunca mais sejam infectadas pela bactéria, evitando um segundo ataque ao coração. E quando a gente fala de saúde pública global, não dá para viver na teoria, né? O pragmatismo fala mais alto. As diretrizes da Organização Mundial da Saúde batem numa tecla muito realista. Em várias áreas rurais ou de baixa renda, o pessoal não tem cotonete para fazer cultura de garganta ou teste rápido de laboratório. Então a regra é muito clara. Se a criança apresenta febre, garganta muito inflamada e gânglios inchados no pescoço, os médicos têm que começar o antibiótico ali mesmo, baseados puramente na suspeita clínica. Faz muito mais sentido pecar pelo excesso e tratar algumas dores de garganta normais do que arriscar que uma criança perca a função do coração para o resto da vida. O que nos deixa com uma reflexão final super provocativa para encerrar o nosso material de hoje. A gente acompanhou toda a cadeia do problema, desde uma bactéria super comum, passando por um erro absurdo de comunicação no nosso sistema imunológico, até chegar na destruição física de um coração. E a gente sabe exatamente como prevenir tudo isso usando antibióticos básicos e super baratos. Então, a pergunta que fica martelando é: o que realmente falta para a gente proteger essas populações vulneráveis e riscar a febre reumática do mapa de uma vez por todas? Fica aí essa reflexão sobre o nosso acesso à saúde básica. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa análise e a gente se vê na próxima.